Ok, então vamos dar início. Pessoal, hoje eu trouxe um vídeo para vocês na verdade é para aprimorar o que eu já repassei para vocês. Então acredito que vai ajudar bastante todos vocês, ok? O que vocês vão estar vendo no vídeo, eu já repassei em outras aulas, é referente à radiana, ok? Que no caso a nossa prova vai ter muito referente a isso, na prova parcial, ok? Pessoal, ó, nesse vídeo, a dúvida que vocês tiver, vocês podem colocar aqui no chat que eu estarei respondendo. E outra coisa, anotem, anotem tudo, ok? Lembrando que o link da atividade lá, estou esperando receber as atividades de alguns ainda, ok? Terminou a aula, pode mandar a atividade no link que está na descrição do grupo, como eu já falei para vocês, ok? Vou desligar meu áudio para escutar apenas o do computador. Esse curso eu estou atendendo com o maior prazer. Tamo junto, Jorge. Bom, vamos lá, pessoal. Muito bem, a gente tem aqui, então, uma circunferência de centro O. Não estou nem interessado, por enquanto, no raio dela, tá? Pode ser um raio qualquer, de qualquer medida. Eu vou tomar, nesta circunferência, o ponto A e o ponto B. Esses dois pontos, o A e o B, eles vão determinar dois arcos, que são um pedaço, uma parte da circunferência. A gente vai ter, então, aqui um arco que está em azul, tá vendo? Que eu vou chamar de arco, neste caso, arco menor AB, mas também fica determinado um arco, aqui em laranja, ó, grandão, tá vendo? Que é o arco maior AB. Quando não houver dúvidas de qual arco você está falando, do menor ou do maior, a gente vai simplesmente e na maioria das vezes, considerar o menor aqui e escrever simplesmente arco AB, que eu posso representar desta forma aqui, tá vendo? AB e um tracinho aqui em cima em formato de arco. Beleza? Tranquilo? Muito bem, tá? Então, arco é uma parte da circunferência. Não tem mistério nenhum, não. Bom, senhores, qualquer arco sempre vai determinar um ângulo central aqui. Por exemplo, vamos considerar então um arco menor AB, o que está de azul aqui. Ele determina um ângulo central. Aqui, ó. Deixa eu desenhar para você. Traço o raio aqui. Tá vendo? Fica determinado um ângulo central. E o que é interessante é que este arco AB, então, aqui, ó.
ele vai corresponder ao ângulo central AOB. A gente escreve assim, né? O ângulo. Tá legal? Ficou claro isso? Muito bem. Vamos falar aqui de medida e comprimento de arcos. E logo de cara, por que eu estou fazendo a diferenciação de medida e comprimento? A princípio pode parecer a mesma coisa, mas de maneira sutil não será. Olha só, atenção, hein? Quando eu falo de medida de um arco, em geral eu vou estar me referindo à medida angular desse arco, tá bom? Quando eu falo de comprimento, eu vou estar falando de medida linear. Bom, a gente tem uma característica que é a seguinte, vem para cá. A medida do arco, tá, vai ser igual à medida do ângulo central que ele determina. Beleza? Então, quando eu falar de medida, eu estou falando de medida angular, que corresponde justamente ao ângulo central. Quando eu falo de comprimento do arco, aí eu estou falando de uma medida linear, estou falando de comprimento mesmo. No exemplo vai ficar bem clara essa diferença, pessoal. Eu tenho duas circunferências de mesmo centro. A gente fala que elas são concêntricas, tá bom? Uma menor e outra maior. Se você pensar no arco AB, esse aqui, ó, que pertence à circunferência menor, ele gera esse ângulo central aqui. Agora, pensando no arco A', B', ele determina o mesmo ângulo central. Concorda comigo? Então, a gente vai dizer que a medida, ou medida angular, deste arco e deste arco são iguais. Por exemplo, se aqui for um ângulo alfa, então a medida angular do AB é alfa. E a medida angular do A', B' também é alfa. Então, as medidas são iguais. Tá bom? As medidas são iguais. No entanto, está bem claro que o comprimento, que é uma medida agora, né, linear, não é igual. Esse aqui, por exemplo, de fora, está bem claro que o comprimento dele é maior. Pessoal, deixa eu explicar aqui algumas coisas aqui, ó. Quando ele falou que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é o mesmo desse ângulo, é o mesmo desse ângulo. Mas o arco é um maior que o outro, né? O arco, como assim, ó? Daqui para cá, com certeza, é menor do que daqui para cá, ó. Ok? Então, todos esses são referentes ao mesmo ângulo, alfa. Mas eles são de tamanhos diferentes. Quem, professor? O arco. Mas o ângulo é o mesmo. Qual é o mesmo? O alfa. Ó, se eu pegar aqui essa linha e esticar, né, e depois pegar essa aqui e esticar, é claro que essa aqui é maior. Por isso, os comprimentos são diferentes. Ficou claro isso? Muito bem. A gente vai falar agora de unidades de medida. Basicamente, o grau e radiano. Não sai daí, é só o tempo de apagar o quadro, é rapidinho. A primeira delas é o grau, muito conhecido. E o que é o grau? O grau é 1/360 da circunferência. Traduzindo, você pegou a circunferência e dividiu em 360 partes, naturalmente bem pequenininhas, né? Iguais. Cada partezinha dessa você chama de 1 grau. Tranquilo? Então é isso. 1 grau é quando você divide ali a circunferência em 360 partes iguais. Cada trigonometria na 1 grau, tá bom? O grau ele ainda pode ser subdividido, ou seja, ele vai ter submúltiplos, que são o minuto e o segundo, que neste caso aqui não tem a ver com tempo não, tá legal? Bom, o que é o minuto? Quando você pega a medida correspondente a 1 grau, que já é essa fração aqui da circunferência, é bem pequenininho, e você a subdivide em 60 partes. Cada uma dessas 60 partezinhas pequenininhas vai ser 1 minuto. Ou seja, pessoal, 1 grau, ele vai ter, então, 60 minutos. Esse aqui é o símbolo do minuto.
E o minuto, né, que ainda pode ser bem pequenininho, quer ver? Vamos pegar um exemplo. Vamos ampliar isso aqui e vamos dizer que aqui a gente tenha 1 grau, né? Você vai, então, dividir em 60 partes, muito pequenininho. Cada pedacinho, então, é 1 minuto. E agora você pega aquele pedacinho e divide de novo em 60 partes. Cada pedacinho vai ser, então, 1 segundo. A relação que a gente tem é essa aqui, que 1 minuto vale, portanto, 60 segundos. Esse aqui é o símbolo do segundo, tá bom? Tranquilo isso, né? Muito bem. Qual é a próxima unidade que a gente vai trabalhar? É o famoso radiano. A definição é essa, pessoal. 1 radiano, a gente vai escrever só assim, 1 rádio, é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio. Então, olha só, gente. Temos uma circunferência cujo raio eu chamei de R. E aí a gente demarca aqui um arco. A gente vai dizer que esse arco, ele mede 1 rádio, 1 radiano, se a medida linear dele, né? Imagine que você pegou isso aqui e esticou. Se essa medida é exatamente o raio. Ou seja, se o raio for 3, você tem uma circunferência de raio medido 3. E este comprimento, esta medida linear aqui deste arco, também seja 3, então a gente vai dizer que a medida dele é 1 radiano. Ficou claro isso? Tranquilo? E aqui acontece uma coisa interessante. A gente sabe que o comprimento de uma circunferência, lá da geometria plana, é 2πr. Então, uma volta inteira, né, seria 2πr, ou seja, 2π radiano. Com isso, a gente consegue estabelecer, então, uma relação entre grau e radiano. Se um ângulo de uma volta inteira é 360 graus, claro, né? E aqui, um arco de uma volta inteira vai ser 2π radiano, então está estabelecida aí a relação que 360 graus, uma volta, equivale a 2π radiano, uma volta também. Isso vai ser de extrema importância no nosso curso, pessoal. Então, qual é a relação que você deve memorizar entre grau e radiano? Que uma medida de 2π radiano equivale a uma medida de 360 graus. Memoriza isso, vai ser muito importante. Beleza? Vamos ver uns exemplos aqui sobre isso já já, só apagar o quadro rapidão. Quadro apagado, já coloquei aí 2 exercícios para a gente trabalhar um pouquinho. Olha só, no primeiro aqui a gente precisa só fazer a correlação, tá? Lembrando aí que 2π radiano equivale a 360 graus. Vamos ver como é que fica aqui a correspondência para esses valores aqui em radiano. Uma observação, pessoal. A gente não precisa ficar botando toda hora rádio, 2π rádio, π sobre 2 rádio, não. Quando a gente omitir, tá, o rádio, a gente vai saber que é radiano, tá bom? Não precisa ter esse rigor de ficar escrevendo toda hora, não. É importante a gente falar disso. Muito bem. Bom, se 2π equivale a 360 graus, o π, claro, é a metade. Vai ser quanto, gente? 180 graus. Inclusive, eu particularmente gosto de memorizar essa aqui. Essa correspondência. Que π, né? Aquilo que eu acabei de falar. Não precisa ficar falando que π radianos. É π, já está automaticamente entendido que é radiano, tá? Equivale a 180 graus. Então, π sobre 2 vai ter que ser metade, claro, 90 graus. Π sobre 3, bom, agora vai ser o quê? 180 dividido por 3, que é 60 graus, tá? Π sobre 4, 180 dividido por 4. Isso vai dar 45 graus, é só fazer a divisãozinha. E o π sobre 6 é 180 dividido por 6, que equivale, então, portanto, a 30 graus. Tranquilo isso aqui, né, pessoal? Gente, quando bater um valor meio quebrado, por exemplo, ele quer saber lá a correspondência em grau de 2π sobre 7. Bom, aí ficou um valor bem quebrado. O que você vai fazer nesse caso? Vai pegar aqui, ó, π está para 180 graus,
assim como esse valor está para x, e você faz uma regrinha de 3. Tá vendo? Vai a luta aqui. Eu não vou nem fazer, porque eu acredito que não seja difícil. Você conhece a regrinha de 3, é só aplicar. Beleza? Tranquilo, né? Muito bem, vamos para o exercício 2, então, agora. Lembra que eu falei que medida de um arco seria medida angular, que é uma coisa. Comprimento. Pessoal, estarei colocando aqui no chat o link desse vídeo. Estarei colocando aqui. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha depois, com mais calma, para poder fixar a memória o que está querendo dizer. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Vocês peguem esse link. Peguem esse link aí, tá bom? Tem um outro vídeo que eu passo para vocês. Agora esse vai surpreender vocês, tá bom? Não é música, viu, gente? Não é música. Mas esse vai surpreender vocês e vai ajudar vocês. Vocês vão até perguntar, professor, mas por que você não passou antes esse vídeo? Porque vocês primeiro teriam que saber como é que funciona sem a fórmula, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, vocês estão vendo essa fórmula aí que está do lado dela aí? Vocês estão vendo? Sim? Ok. Anotem essa fórmula aí que ela é muito importante para vocês. Olha, alfa. Alfa é referente ao ângulo, ok? Anotem essa fórmula aí. Ó, vou soltar o vídeo. Deixa eu colocar logo minha voz aqui. Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize, e hoje eu estou aqui para responder a dúvida da Madalena. Essa questão é bem interessante, eu ainda não tenho ela aqui no canal. Quando pergunta qual que é o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, existe uma fórmula que normalmente é passada em cursinho, e aí se torna fácil de resolver. Quando nós temos hora certa em um relógio, eu tenho que pensar o seguinte: o relógio são 12 números, todo o círculo tem 360 graus. 360 dividido por 12 dá 30 graus. Ou seja, a cada intervalinho de 5 minutos eu tenho 30 graus. Então, por exemplo, quando eu tenho 3 horas da tarde, eu tenho um ponteiro no 12 e um ponteiro no 9. Então, eu tenho 3 intervalinhos, 30, 30, 30, 90. 4 horas da tarde, 30, 30, 30, 30, 120. Agora, quando eu já tenho 4 e 5, aí eu já não posso falar que é 30 graus para cada um. Por quê? Porque o ponteiro dos minutos está no 5, mas o ponteiro das horas já passou um pouquinho, tá? Então, essa fórmula me dá esse ângulo exato. Quando a hora é fechada, é só pensar que a cada grupinho eu tenho 30 graus. Quando eu tenho tantas horas e alguns minutos, aí já não dá certo eu pensar assim, eu vou ter que fazer com essa fórmula, tá? Então, a Madalena me perguntou, qual o menor ângulo formado entre os ponteiros do
o relógio quando ele marca 4 horas e 20 minutos. Ela tinha até colocado 16 horas e 20, mas Madalena faz com os números que aparecem no relógio, tá? Então não aparece 16, vamos colocar 4 e 20, ok? Então pensem que 4 e 20 é um ângulo muito pequeno, porque os dois ângulos estão praticamente no 4, né? O ponteiro das horas está um pouquinho depois do 4 e o ponteiro dos minutos está exatamente no 4, tá? Então a fórmula é a seguinte, Madalena, não sei se você já ouviu falar. No cursinho a gente fala assim, é o módulo de 11 mulheres menos 60 homens dividido por 2. Não sei se você já ouviu essa expressão. Então, 11 mulheres é 11 vezes M, que M representa o número de minutos. Menos 60 homens. Menos 60 vezes as horas. Dividido por 2. Isso em módulo, porque dependendo da conta a gente vai achar negativo, mas a gente responde positivo, não tem problema, tá? E divide por 2. Então, para a gente aqui vai ficar módulo de 11 vezes. Os minutos são, 20 minutos, ok? Então, 11 vezes 20, menos 60 vezes as horas são 4. Se você colocar 16, você vai ver que não vai dar muito certo, tá? Então, por isso que eu mudei para 4. E dividido por 2, ok? E aí é só fazer a conta. Então, 11 vezes 20, 10 vezes 20 é 200, mais 20, 220. Menos 60 vezes 4, 240. Dividido por 2. 220 menos 240 vai dar menos 20, dividido por 2. Menos 20 dividido por 2 dá menos 10, e para isso tem um módulo para a gente responder positivo. Então, Madalena, está aqui a nossa resposta. Quando o ponteiro dos relógios, os dois ponteiros estão. Quando o relógio marca 4 e 20, nós temos 10 graus, tá ok? Por quê, né? O ponteiro, eles vão estar bem pertinho, né? O ponteiro dos minutos está em cima do 4 e o ponteiro das horas está um pouquinho depois do 4. Então, eles vão formar 10 graus. Então, essa fórmula. Pessoal, deu para entender essa fórmula aí? Nós estamos trabalhando, inclusive quarta-feira, eu coloquei uma questão parecida com essa para descobrir o menor ângulo do ponteiro. E não podem ser negativos, viu? Sempre é positivo, nesse caso aí. Ok? Então, vocês lembram como é que a gente trabalhou sexta-feira? Sexta-feira eu trabalhei com vocês para a gente trabalhar os ângulos. Aí eu peguei 360 dividido para 12, que cada hora era 30 graus. Que a gente estava presente e ouvindo a aula na quarta-feira, percebeu que eu fiz desse jeito. Cada hora era 30, 30, 30, 30. Só que com essa fórmula aí, você consegue o quê? Descobrir rápido. Ok? Rápido. Professor, mas por que você não disse logo essa forma? Lembrando, essa forma só é para repassar depois que você sabe o conceito. Ok? Depois que você sabe o conceito.
Então é o seguinte, eu vou colocar para vocês fazerem através dessa fórmula aí, o valor do menor ângulo, tá bom? Ok. Gente, para a gente agilizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a foto de uma questão e vou colocar no grupo de vocês, tá bom? Aí, essa questão a gente vai elaborar ela, resolver ela. O principal coisa que eu quero agora é a letra A e B. As outras vai ficar para casa. Pessoal, já chegou aí, né, no celular de vocês, verdade? Ok. Ó, enviei outra agora, ok? Gente, enviei duas atividades. A primeira imagem, vocês copiem, a gente vai resolver aqui a letra A e a letra B. A segunda, a segunda imagem vai ficar para casa. Professor, é muita coisa, é muito item. É verdade, também acho. Mas, para a gente poder ter certeza que a gente aprendeu sobre graus e radiano, ok? Mas questão um e 2 para casa, um e 2. Questão 12, que é a questão da foto aí, ok? Questão 12 a gente vai resolver a letra A e a letra B. A letra A não precisa de cálculo. Se você sabe qual é esse grau aí, gente, coloca aí no chat, porque ele é bem simples. 3 horas, onde é que estão os ponteiros? Onde é que estão os ponteiros? Quando é 3 horas? Isso, Sara. O maior tá no 12 e o menor tá no 3. Verdade. Pergunta: qual o grau que é formado com essa abertura aí? Você sabe? 90 graus. Muito bem, Sara. Muito bem. Ok? Ó, deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês.
Só um instante, viu, gente? Fazer logo aqui a frequência, pode não dar tempo. Coloca apenas a letra P quando eu chamar o nome, tá bom? Arthur Emílio, Camille Ávila, Camille não, Davi, Evelyn, Ingrid, Johanna, Junho, Patrício, Gisele, Ian, Isabelle, Ítalo, Ítalo não está, Ítalo, Joana, Joana, chamei, viu, Evelyn? Daqui a pouco eu vejo de novo, só terminar aqui. Ó. João Lucas, João Lucas, José Mateus, Júlia, Júlia, Laura, Lavínia, Letícia, Letícia Ellen. Não? Lisa Maria, Lívia, Lívia, Maria Clara Martins, Maria Letícia, Maria Lúcia, Natália, Sara, Stephanie, Suiane, Tiago, Vitor, Yasmin. Cadê? Evelyn, não é isso, Evelyn? Está presente. E falou agora a Lívia.
Ok, gente, estou fazendo assim agora para saber quem está não só logado, né? Mas quem está assistindo, viu? Então, eu vou sempre fazer assim, de um dia. Nem sempre vai ser no final da aula, viu, gente? Então vocês fiquem espertos para ficar atento à presença, ok? Então, gente, um abraço a todos. Com essas questões aí para casa, tá bom? Na próxima aula a gente responde tudo. Um abraço. Tchau.